No vídeo de hoje eu vou te ajudar a não cair na pegadinha da executiva fake. Sabe o que é executiva fake? São aqueles assentos que são vendidos como executiva, mas na verdade são econômicas. Prêmio economy, o máximo que vai acontecer é ter um pouquinho mais de espaço para o joelho, reclinar um pouquinho mais e no máximo não ter ninguém do seu lado, tá? Isso não é nenhum problema, afinal, quanto maior o conforto, melhor. Porém, por falta de informação, muitas vezes as pessoas pagam mais caro para ter uma experiência de viajar deitado, de realmente ter um conforto pelo que vem na internet, mas acabam se deparando com algo completamente diferente. Tá? Isso é muito comum, eu já voei quase 40 vezes de cabine executiva e primeira classe e já enfrentei essas executivas fakes aí pelo menos umas 5 vezes. Tá? Isso acontece muito por questão do avião. Muitos aviões pequenos, para não falar todos, mas a grande maioria dos aviões pequenos não tem cabines executivas. Tá? Existe uma diferença bem grande entre aviões chamados fuselagem estreita, o narrow body, e o fuselagem larga, wide body. Tá? Então esses aviões maiores, eles tendem a ter a cabine executiva com cama. Primeira classe, alguns deles também têm. Né? Alguns aviões também têm primeira classe, e claro, a primeira classe tem um nível muito absurdo de conforto. Tá? Os aviões menores, eles normalmente não vêm com a poltrona cama. Agora, você precisa ser especialista para saber exatamente o que cada avião entrega? Não, mas fica tranquilo que nesse vídeo aqui eu vou te ajudar a entender a diferença desses aviões, a questão de identificar quando vai ter o assento cama ou não, e os riscos que podem acontecer, mesmo você checando aí a disponibilidade de assento cama. Eu sou o Pedro Gerador, aqui nesse canal eu falo sobre viagens, hotéis, pontos e milhas, e meu papel é aqui produzir vídeos diários de maneira bem simples, mas direto ao ponto, sem cortes, para te ajudar a viajar sem perrengue. Vamos lá, seguinte. Existe uma ferramenta que tem vários vídeos aqui no canal onde eu te explico a usar essa ferramenta, tanto na versão gratuita quanto na versão paga. E ela é a melhor de todas, na minha opinião, para encontrar passagem aérea barata família. Tá? Então, essa ferramenta chama Cits Aero e aqui eu tenho algumas opções. Tá? No Explorar, eu posso selecionar o programa de fidelidade que eu tenho milha. Ah, estou com as milhas na Gol. Como que eu faço? Vou ver aqui para onde que a Gol voa, olhar as disponibilidades em cabine econômica, Premium Economy, Business e até a primeira classe. Ó, tem até disponível, inclusive. Ó. Legal, é até barato. A primeira classe por 374 mil milhas. De uma forma geral, muito barato. Tá? Ah, não, tem milhas na Azul. Começou um baile funk aqui do lado, mas tá bom. Tem milhas na Azul, ó, tem opção aqui, econômica e executiva. Pô, legal. Então, a gente vai avaliar, eu vou fazer um review breve do Cits Aero aqui, até como que a gente emite, mas no final das contas, eu vou te passar um lugar que você vai conferir como que é aquela classe executiva, como que é aquela classe econômica, como que é aquela primeira classe, tá? De maneira mais simples. Por exemplo, eu tô aqui em BH. E quando a gente pensa em viajar de cabine executiva, são voos internacionais, né? Meu primeiro voo de cabine executiva, cabine, né, poltrona cama, e foi para Manaus. Um voo de Guarulhos para Manaus, na época durante a pandemia, que a Latam estava com alguns aviões novos que iam fazer a rota da Europa, mas elas precisavam fazer alguns voos aqui no Brasil, não lembro se era para passar para alguns testes específicos, não lembro direito, tá? Então estava pegando rotas mais longas dentro do Brasil, Guarulhos, Manaus acho que é quase 4 horas e meia, 5 horas, não sei, e eu fiz essa experiência na ida com a Latam e na volta com a Azul, foi legal. Mas hoje é muito difícil ter essas rotas dentro do Brasil, tá? Pode ser que aconteça alguma troca de aeronave, eu vou falar sobre isso aqui no vídeo também, mas não é uma prática comum. Então eu olhando aqui, ó, saindo de BH, eu tenho aqui, olha, Curaçao, tenho Panamá, tenho Orlando e tenho Lisboa, tá? Ainda tenho aqui Chile, Bariloche, Montevidéu, Buenos Aires, os 2 aeroportos. Então, na hora que a pessoa vai comprar uma passagem, talvez ela fale assim, nossa, eu vou comprar em executivo, que o voo um pouquinho mais longo, eu vou mais tranquilo.
na grande maioria das vezes vai pagar mais caro, né? Normalmente, no dinheiro, então, é quase que 90% quase que 100% das vezes aí é mais caro. E nas milhas pode ser que seja também. Então vamos pesquisar aqui, por exemplo, olha, eu estou querendo fazer um voo de BH para o Panamá, tá? É um voo de quantas horas? Ó, voo de quase 7 horas, né? É quase que a distância aqui de Fortaleza para Lisboa, por exemplo. Acho que, se não me engano, são as mesmas 7 horas, tá? Mas vamos lá. Eu vou pesquisar onde? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. É um voo da Copa e, por experiência, eu sei que eu consigo emitir esse voo barato com a Azul e com a Smiles, tá? Então, vamos dizer, eu estou com as milhas na Azul e eu vou, olha, origem, Confins, entrei aqui no Sítios Aero, vim no Explorar, Azul Fidelidade, ó, origem Confins, destino PTY, que é a cidade do Panamá, tá? Aí olha que curioso, eu tenho o voo em econômica e tenho o voo em executiva. Note que o voo em econômica é 78 mil milhas, o voo em executiva é 132 mil milhas, tá? Isso é caro ou barato? A gente vai, né, eu faço vários exemplos aqui mostrando, inclusive tem um vídeo recente, vou deixar na descrição também, como que você determina se é mais barato pagar na grana ou usando as milhas, de acordo com o valor das milhas, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui, deixa eu ver se eu pego uma que teve a conferência mais recente aqui. Deixa eu colocar destino só PTY. Aí eu vou filtrar só a pesquisa que a gente quer. Ó, 1 hora atrás eu encontrei esse voo aqui, ó. Confins, cidade do Panamá. Por que eu tô pegando esse aqui? Porque o azul são voos em tarifa World, que são as passagens aéreas baratas com milhas, com conexão. Já tem escrito ali, ó, tem conexão. E aqui, verdinho, é voo direto, tá? Sempre que eu quiser, encontrei a disponibilidade, eu quero fazer a pesquisa, o que eu faço? Eu clico na informação, venho aqui na cabine, no caso é a business, e ó, vem aqui em Booking Options. Posso vir aqui na azul, beleza. Ixi, deu alguma zebrinha, deixa eu tentar. Ixi, não vai? Que bom, hein, azul? Muito bom! É ao vivo, né? O vídeo sem corte é assim mesmo. E vamos tentar uma outra coisa aqui. Google. Para me entender, ó, azul pelo mundo. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se é um navegador. Pera aí. Vamos ver se agora vai. Foi. Provavelmente era um problema de IP aqui, mas porque eu uso um VPN, enfim. Não é um caso, não. Beleza, então vamos de novo. Vou usar o Sítios Aero, porque acho que a dúvida de muita gente é quando encontra essa disponibilidade, está mostrando que encontrou 2 horas atrás, ele vai me mostrar onde que eu posso emitir. Olha, eu posso emitir com 32 mil milhas da Air France, posso emitir com 50 mil milhas da Air Canada, 90 mil milhas da United, 127 mil milhas da Gol e 132 mil milhas da Azul. Como eu entrei no Explorar da Azul, enfim, a nossa linha aqui era na Azul, eu vou clicar na Azul. Ó, ele vai direto para o site da Azul e já vai fazer a pesquisa no dia que encontrou. Vamos ver se a gente vai encontrar. Né? Pode ser que sim, talvez. Ó, uma parada. Tá. Aqui eu encontrei. A princípio parece que não tem disponível mais não. Ó. É o voo de que horas? É o voo de 1h30 da manhã, chegando 6h17. Tá? 1h30 da manhã, chegando 6h17. Deixa eu ver se ele pesquisou. Aqui a gente está procurando a executiva. Vamos de novo. Por que eu estou pesquisando na executiva? Ó, encontramos. Por que eu estou pesquisando na executiva? Aqui, ó. A gente está de olho nessa tarifa aqui, ó, 132.250, tá? Então, encontramos essa passagem exatamente no mesmo horário, exatamente pela quantidade, é um voo direto, e aqui vai ter escrito tarifa World. Então, já validei. Para eu tomar decisão se eu vou emitir ou não, eu tenho que fazer sempre aquela comparação com o preço pagante, tá? Então, eu entraria o quê? Sempre vou usar o Google Flights como referência. Então, olha, Confins, PTY. Posso ir direto na companhia aérea também? Posso, mas
Aqui é muito mais simples, que é mais rápido, enfim. Vem aqui, ó, executiva, e vou entrar no dia 15 de junho. Tá? BH. Beleza? Então eu tenho voo, ó. Esse voo é R$5.000 na grana. R$5.000 na grana, tá? Com milhas, eu tô pagando 132 mil milhas, tá até aqui. Deixa eu fechar isso aqui. 132 mil milhas, mais uma taxinha bem besta. Mais R$73. Eu tenho até uma planilha, vou pegar a planilha para vocês aqui, vou deixar na descrição também. Ó, a planilha é essa aqui, ela é uma planilha funcional, ela não tem que estar bonita, ela tem que funcionar, né? E inclusive você tem, se você quiser fazer uma cópia e mexer nela para deixar ela bonita, você vem aqui em arquivo, fazer uma cópia e faz uma cópia para o seu drive, tá? Aqui tem vários outros programas de fidelidade, eu estou editando ela para deixar com todos os programas 100%, mas de toda forma pode mexer aí que o importante é você ter essa noção, tá? Então, ó, quantidade de milhas, 132.250. 130.250. Preço de cada 1.000 milhas. Existem várias formas de eu considerar isso, tá? Se eu comprei as milhas em alguma oportunidade, se eu acumulei no cartão, se tem 1 milhão de maneiras de eu calcular isso. A maioria das pessoas tem as milhas e não tem esse cálculo muito fino. Então, se você não comprou essas milhas para uma viagem específica, considere o valor dela de mercado. Ah, eu acumulei no cartão, foi de graça. Não, milha não é de graça. Você pode ter conseguido sem pagar, mas ela tem um valor de mercado. Tá? E eu recomendo que hoje, 10 de maio, o valor de cada 1.000 milhas fique por volta de R$14, milhas da Azul. Então é, R$14. Quanto que eu estou pagando de taxa de embarque? R$ 73,46. 73,46. Tá. Então essa passagem para mim está saindo R$ 1.924,96. Tá? Na grana, é uma passagem que a Copa vende por R$ 5.077. Tá? Então, obviamente, a gente percebeu que o meu desconto, usando essa estratégia que eu acabei de te ensinar de ponta a ponta, é de 62%. Lembrando que nessa planilha, se está verdinho, compra com milha. Se está vermelho, compra em dinheiro. Tá? Agora que vem o grande ponto. Eu estou olhando o executiva. Na minha cabeça é assim, nossa, eu vou deitar tranquilo, relaxando, 6h30, molezinha. Vai não. Esse é o ponto. Olha aqui. Executiva, tá? Classe executiva. Assento com reclinação padrão. No próprio Google Flights que você usa para referência, tem aqui, ó. Assento com reclinação padrão. Ou seja, nada mais é do que uma aeronave padrão. Uma aeronave estreita, de fuselagem estreita, o narrow body. Eu já peguei essa aí umas 4, 5 vezes. Mas a primeira vez foi sem saber, as outras vezes foi sabendo, mas obviamente pagando muito mais barato, né? Vai muito do avião. Tem avião que não tem essa classe executiva. Tem avião que mesmo sendo menor, pode ser que tenha. Mas na prática, sempre use o Google Flights, porque aqui vai te dar a noção. Tá? Para os curiosos de plantão aí, a maioria das vezes tem até alguns 737 MAX que tem executiva, mas na prática é 767, 777, 787. Esses da Boeing, tá? E os Airbus A330, A350 e A380. Se for algum Embraer, se for algum 737, se for algum um A319, A320, A321, existe uma chance enorme, enorme, enorme de não ter, tá? Mas na dúvida, sempre vem aqui no Google Flights para pegar essa informação correta. Lembrando que a companhia aérea ela pode simplesmente trocar a aeronave, né? Se ela precisar, enfim, se tiver algum problema operacional, etc., ela pode trocar e é o risco que você corre, né? Não sei se você vai conseguir alguma indenização pela aeronave ser trocada, mas enfim, aí você pode olhar com advogado de direito de passageiro. Mas no geral, isso vai fazer com que você decida se vai pagar esse preço ou não, porque olha a diferença. Antes de tomar a decisão, ó, quanto que é a econômica? Econômica, vamos pegar exatamente o mesmo voo. Ó. A econômica aqui está 3.582 no dinheiro, tá? Então, aqui a gente está claramente 3.582. Um exemplo claro de uma executiva
mais barata do que a econômica, tá? Mesmo sendo fake, mais barata. Agora, com milha, se eu tivesse, né, se eu fosse pagar, olha, vê que é um preço fixo, né? Tem outras datas aqui, ó, que eu encontro esse voo. Vamos pegar, vamos ver se aqui está disponível nesse dia aqui, 11/6. Vamos lá. 11/6, 73, esse aqui, ó. Booking Options, azul. Porque se for para pagar o preço, olha, mais barato, 78. Você prefere pagar R$ 2.000 numa executiva fake ou R$ 1.000 numa econômica? Praticamente a mesma diferença. Então essa hora de decisão te faz economizar ainda mais grana, tá? No final das contas, meu desconto também é muito alto comparando econômica e econômica. Muito alto, né? Ao invés de pagar R$ 3.500, eu estou pagando R$ 1.100. Porém, eu posso decidir, não, R$ 2.000 vale para ir um pouquinho mais confortável. Pô, é o direito seu, você que vai decidir, tá? Vamos ver aqui se a gente tem aqui, ó. Ó, achamos o mesmo voo não, né? Mas é exatamente o voo da nova pesquisa. É o voo direto, 78 mil milhas, etc. Tarifa Word, mesma coisa. Então, o que você prefere? Ó, 78.295. 78.295. O que você prefere? Pagar 1.169 no econômica ou R$ 2.000 numa executiva? Se você quiser também saber a foto, aí é um nível mais profundo, né, de entender como que é essa executiva fake, você pode colocar o quê? Ó? Copper Lines, Business Class, só isso. Tipo assim. Porque a Copa também tem aeronaves, eu já voei nessa também, a Copa também tem aeronaves que deitam 100%, tá? Que são as cabines cama, mas não são todas aeronaves, tá? Então, a experiência a bordo. Entender te faz realmente pagar pela experiência de acordo com o que você está esperando, tá? Essa Dreams é a top, é a que vira poltrona cama, tá? Ela tá nas 737 MAX 9, tá? Sendo cama, ó. E as outras, deixa eu ver se eles vão falar aqui, né? Porque vai que eles não falam. Viu? Nem deram muito destaque. Entre aspas, não é tão simples achar, não. Por isso algumas pessoas acabam sendo pegas de surpresa. Mas agora que eu te ensinei, acabou sua dúvida. Espero que tenha acabado a dúvida, mas também se não acabou, você me pergunta aqui. Aqui, ó, essa aqui eu conheço pela mesinha. Essa aqui é a executiva fake, tá? Executiva fake, tá? Aqui, ó. Dá para ver pelo banco e pela mesinha, é a executiva fake. Então, o vídeo de hoje tem como foco te mostrar como que você identifica o tipo de assento que você está pagando, tá? E ao mesmo tempo eu te ensinei aqui como pesquisar usando o Cits Aero, como ir até o site onde você encontrou de maneira muito fácil, com um clique, e como calcular, tomar a decisão se vale a pena usando pontos ou usando grana, tá? Usando a nossa tabelinha, a nossa planilhinha, tá tudo na descrição. E se você quiser ir um pouquinho mais a fundo, é usar o Flight Connections. Você pode... Estou no Flight Connections aqui, ó. Usar o Flight Connections aqui. Você pode selecionar o tipo de... Cadê? O tipo de aeronave, tá? Então, eu quero saber só quais são as rotas operadas pelo A350. É um pouquinho mais nerdzinho, um pouquinho mais profundo, e a maioria das pessoas não vai precisar entrar nesse detalhe, não, tá? Então, espero que tenha ficado mais claro e que você não caia na pegadinha, na furada de ir com uma expectativa de ter uma experiência de conforto total e acabar só reclinando um pouquinho mais e mesmo assim acabar tendo uma viagem mais confortável que econômica, mas uma frustração de ter esperado uma experiência, investido por uma experiência que na verdade poderia ter sido muito mais barata e muito mais alinhado com a expectativa se fosse na econômica, tá? Ficou alguma dúvida? Pergunta aqui embaixo, sou eu que te respondo. E se ainda não está inscrito no canal, já se inscreva e recomende o canal para outras pessoas, porque quanto mais viajante aqui, mais vídeo, mais dúvida e mais conteúdo legal eu passo para vocês. Até mais!